começar lá. Esse é alemão. Esse que tá aí é. É britânico. Bom dia. Sejam bem-vindos a este templo de celebração. É muito bom encontrar com você aqui. Deus nos recebe em sua casa e nos convida a celebrar. Você e eu chegamos aqui trazendo em nosso coração diferentes sentimentos. Mas agora nos reunimos para adorar ao nosso Deus. Queremos erguer as nossas vozes em louvor a Ele. Colocar diante do altar o nosso coração e ouvir da sua palavra. Como comunidade nos reunimos, como comunidade celebramos. O que nos reúne aqui é a palavra de Deus. Viemos para ouvi-la, viemos para meditar nela. É a palavra de Deus que de geração em geração tem reunido pessoas. É esta palavra que tem nos mostrado o quanto Deus nos ama e quanto Ele se importa conosco. Que nossos ouvidos, mente e coração estejam abertos para a palavra. Esta palavra que não é vazia, mas eficaz. Temos visitante aqui hoje? Não, mas com certeza temos alguns visitando online ou nos assistindo virtualmente. Então eu gostaria de acolher os visitantes que também nos assistem online, de forma remota. É muito bom ter você aqui. Nos alegramos com a sua escolha em celebrar com a nossa comunidade. Tenha liberdade de voltar quando desejar, virtualmente ou até presencialmente também. E queremos fazer dessa igreja a sua igreja. Seja muito bem-vindo. Receba o nosso abraço no início deste culto. Saúdo-nos com as palavras do profeta Isaías 55, versículo 11, que diz: Deus diz:
A palavra que sair da minha boca não voltará vazia para mim, mas fará o que me apraz e prosperar naquilo que a designei. Cantemos agora o hino número 15. Na presença do Trino Deus, nos reunimos aqui, em nome do Deus que é Pai, Criador de todas as coisas, em nome do Filho, Jesus Cristo, que por nós se entregou, em nome do Espírito Santo, Consolador e Animador, para que continuemos a caminhada. Envolvidos pelo amor de Deus, celebramos. Amém. Cantemos o hino 581. Convido aqueles que puderem a se pôr de pé e confessemos nossos pecados de forma comunitária. Querido Deus e Pai, aqui estamos diante de Ti para reconhecer que somos pecadores e assim queremos, diante da cruz, confessar os nossos pecados. Ajude-nos a abrir o nosso coração à Tua vontade. Faze-nos discípulos de Jesus em palavra e ação. Tu conheces os nossos pensamentos e sabes o quanto temos falhado e pecado contra Ti
e contra o nosso próximo. Conheces o nosso caminhar e sabes que em muitos momentos nos desviamos dos teus caminhos. Sabes das vezes que optamos em pegar atalhos que acabam nos levando para longe da tua vontade e presença. Ajude-nos a ter um coração humilde, sincero e disposto a te obedecer. Tu sabes, Senhor, tudo o que carregamos no nosso coração. Tu sabes que às vezes remoemos ódio e rancor. Perdoa-nos, Senhor, e tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu amor e graça para que possamos viver conforme o teu querer. Por Cristo. Amém. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Generosamente, Deus concede o seu perdão a todos aqueles que se colocam em sua presença e fazem o seu momento de confissão com sinceridade. Certos da palavra que não volta vazia e certos do amor de Deus, recebemos agora o perdão de Deus. Que assim nos perdoe e abençoe o Deus Todo-Poderoso. Amém. Somos acolhidos por Deus. Aqui nos reunimos como pessoas e como comunidade. Ser acolhido por Deus significa que Ele se importa conosco. Acolhidos por Deus e sabedores do seu amor, cantamos o hino número 51, Cristo acolhe o pecador. Quem pudesse colocar em pé, por gentileza. Nós te louvamos, Senhor, porque é muito bom saber que somos acolhidos por ti. Que a tua proteção e o teu guardar nos façam andar pelo teu bom caminho. Que assim, mediante o teu cuidar, nada possa nos distrair e nos afastar de ti. Dá-nos a tua palavra, pois tu és o bom pastor que deseja nos guiar pelo teu bom caminho. Ensina-nos, Senhor, com teu Santo Espírito. Por Cristo. Amém. Podem tomar seus lugares. O salmista pergunta: quem poderá morar no teu templo? E ele mesmo responde: aquele que tem uma vida correta e faz o que é verdadeiro. Vivemos tempos em que a mentira vira notícia e passa como se fosse uma verdade. É comum ouvirmos que é possível dar um jeitinho. Geralmente, esse jeitinho
implique suborno e favorecimento a alguns poucos. Quem age por falsidade, segundo o salmista, não é digno de se colocar diante de Deus e de morar no templo do Senhor. Consideramos, portanto, como temos vivido a nossa vida. Complemento com a leitura do Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que, a seus olhos, tem por desprezível ao reprobro, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Palavras da salvação. Cantemos agora o hino 187. A pregação. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Lucas, se vocês quiserem ler comigo alternadamente. Ainda tem um hino antes disso, mas primeiro a leitura 10, capítulo 10 de Lucas, versículos 38 a 42. Já deixem suas Bíblias abertas, porque depois eu vou querer fazer algumas referências aqui, e quem puder também se levantar em respeito à palavra, agradeço. Então eu leio a 38 e a comunidade a 39 e assim por diante. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta sentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Até aqui a leitura, palavra de Deus dada para nós. Por favor, queiram sentar-se, cantamos o hino Meu Bom Pastor.
Graça e paz a todos e a todas, para o Senhor que estava no passado, que está e que estará eternamente. Amém. Quem de vocês nessa semana estava muito ocupado? Levante a mão. Quem falou talvez algumas vezes, nossa, que correria, estresse. Não sei o que fazer primeiro, nem sei o que eu fiz hoje, né, no fim do dia, onde foi o meu tempo. E aqui temos então uma história parecida de uma senhora, uma pessoa, Marta, e a Maria. A Marta muito ocupada, como diz aqui, eu convidei vocês a deixarem as Bíblias abertas, né? Distraída com muitas coisas, distração, acho que é um ponto que nós podemos comentar um pouco. Mas talvez pensar também, vocês ouviram a história, né? Então, Marta está ali servindo, a Maria está sentada aos pés de Jesus escutando. E quero que vocês imaginem essa situação. É domingo, tem até gente, quem está aqui não, mas em casa, provavelmente com alguma coisa no fogo, com alguma coisa que precisa ser cuidada na cozinha, e nós nos imaginamos como estava essa situação com Marta e com a Maria. A Marta toda ocupada, uma importante visita na sua casa, Jesus veio me visitar. Como é na casa de vocês? Chega a visita, às vezes não anunciada, acontece também, né? O que você faz? Dá uma olhada na geladeira, vamos entrando, ou você senta, né? O que você faz primeiro? Quem faz o quê? E a gente se imagina então Jesus com, parece que eram em 13 homens entrando nessa casa da Marta, que é muito hospitaleira, muito gentil, convida todo mundo para dentro, eu vou ver o que eu posso fazer, e ela se põe a trabalhar, então, na cozinha, enquanto a Maria fica ali para escutar o que a visita tem a dizer. Sua familiar, acontece com vocês. O que eu faço? Quero servir bem, mas também quero estar à disposição da minha visita. Isso é um desafio que nós temos cada vez que, inclusive, falamos com alguém, muito mais quando nós recebemos alguém na nossa casa, eu diria. Acolher bem, servir bem, mas também escutar, estar presente, mostrar empatia e mostrar presença. Então, esse é o desafio das duas aqui. E aí acontece algo inusitado, né? Não sei de que lado instintivamente vocês estão. Levantem o braço, quem está mais simpatizando com a Maria? Aquela que está escutando e sentada com Jesus. Ninguém? Nelson? Seria o certo, até vamos... Ulisses, para ninguém perder, se eventualmente quiser alguém mais falar alguma coisa, puder passar o microfone. O Nelson diz que seria o certo estar sentada escutando isso? Eu acho assim, a chance de eu ter Jesus assim nessa forma como a Bíblia conta seria difícil na minha casa hoje. Mas, por exemplo, se eu tivesse a visita de um pastor da nossa igreja, eu tivesse convidado ele, primeira coisa, vem para a cozinha comigo enquanto eu preparo alguma coisa, porque não daria para fazer, isso é diferente. Acho do mesmo modo, né? Você levaria junto ou divide as tarefas, né? A esposa vai para a cozinha, eu fico com ele na sala, ou vice-versa. Aí depende o momento, né? Quando é um casal, até parece mais óbvio assim, quem fica, quem vai. Parecia, né? Antigamente, né, Ju? Já não é mais assim. Não devia ser assim. Mas ninguém levantou a mão quando eu perguntei da Maria. E quem se identifica mais com a Marta? Tem uma leve maioria aqui, mas
tendendo para Marta, e a Marta leva bronca aqui, né? Leva bronca, enfim. Eu quero levar, não é tão simples assim, né? A gente até, olhando o texto pela primeira vez, a gente tende talvez a ficar com a Marta, dizer, coitada, né? E tenta simpatizar com a Maria, e talvez vocês tenham irmãos, e tenham essa mesma situação já vivida em casa. Eu até fico imaginando, né? Qual que é o relacionamento das duas? Então você tem lá Marta, tu lá trabalhando, hospitaleira, né? Recebe o Jesus e seus discípulos na sua casa, né? Como diz aqui, hospedou-o, não só recebeu, hospedou-o na sua casa, versículo 38, muito gentil, muito amigável, e depois também um pouco atrevida, né? Um pouco dura com a irmã. E a gente pode até imaginar ela olhar para a Marta assim por trás da esquina e dizer, vem pra cá, me ajuda aqui, o que você faz ali? Hã? Levanta, tem coisa aqui para fazer aí, você lá sentada, o que é isso? E a gente até imagina que talvez Marta fosse a mais velha e Maria a mais nova, não sei. Não sei qual é o histórico das duas, né? Que já deve, sempre quando vem visita você faz isso, folgada. E a Maria dizendo, Marta, mas deixa isso, vem para cá, senta com a gente. O que será que passou na cabeça da Maria também, né? Porque a Marta é bastante corajosa. Imagina, o Nelson falou do pastor vai lá na sua casa, ou alguma autoridade, seja seu chefe, seja o Papa, ou o pastor sinodal, e você na frente de todo mundo chama a atenção da sua irmã dizendo, vem, não, você fala, pastor, chefe, diz para ela me ajudar. Muito atrevido, eu acho. Então, um pouco orgulhosa, né? Inclusive ela achou que ela tinha esse direito, chamou a atenção da irmã, como eu falei, a gente não sabe do histórico. Até ela sentiu talvez uma certa liberdade, talvez já tinha um relacionamento com Jesus, e ela queria, me ajuda aqui a educar minha irmã. Né? E mesmo assim nós ficamos mais com Marta e não com, talvez menos com a Maria, que senta lá, que deve estar pensando, mas não é todo dia que Jesus está na minha casa. Isso é uma ocasião especial, eu preciso aproveitar. Doutor, você leva lá o microfone para o doutor Odaia, por favor, que tem uma contribuição. Bom dia. Então, eu imagino que as duas disposições da Marta e da Maria sobre o nosso entendimento humano parece fácil. Você diz, essa ouviu, foi melhor ela ouvir, né? A questão de ouvir é muito importante, mas aquela que foi também trabalhar, a Marta que foi providenciar o que precisa ser feito, também é muito importante. Eu imagino que depende do espírito com que cada uma delas executou essa função. Isso é importante na minha visão. Se o espírito daquela que ficou ouvindo, pensando que ela estivesse fazendo a coisa melhor do mundo, entendeu? Porque ela tomou essa decisão, porque ela, tá? Então eu já pensaria que a Marta foi muito melhor. Mas também acho que se a Marta foi lá para jogar para a torcida, como o pessoal costuma dizer, né? Então, a Marta, ela quis fazer alguma coisa para aparecer. Então, é uma outra análise. Então, depende do espírito com que elas foram movidas, e são movidas a executar essas duas funções diferentes. Uma de ouvir e a outra de executar. Obrigado, doutor Odaia. Muito legal. Então, é bem isso, obrigado pelo gancho, porque parece, e acho que isso acontece às vezes na Bíblia, muito fácil a gente interpretar e levar a história para um lado. Mas depende do ponto de vista, e a coisa não é tão simples, a coisa não é tão rápida. A gente pensa,
bem feito para Marta, né? Deixa de trabalhar enquanto a gente tem essa dificuldade nós mesmos, né? E parece que ele fica enaltecendo a Maria, que inclusive no versículo 42 isso fica até bastante explícito, né? Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Muito duro, né? Do jeito que ele fala com ela, e parece que ele está dando razão para ela. Mas seja o espírito, seja o meu estilo pessoal, talvez tenha aqui, inclusive, entre nós, pessoas que têm mais facilidade em servir e outras em ouvir. Ou então que, dependendo da situação, somos os dois e fazemos diferente e fazemos isso do nosso jeito, e é isso que importa. Então, de novo, nós temos que tomar cuidado para não interpretar demais ou levar isso ao pé da letra, que isso pode até ser mal interpretado, etc., mas considerar essas duas coisas e pensar um pouco além daquilo, por exemplo, qual é o espírito com o qual as duas fizeram isso. Fica muito fácil dizer, cuidado, né, para que você não sirva demais no trabalho demais, ou né, ache momentos onde você possa ouvir a Deus. E, como sempre, né, mas não é isso, tem que ser as duas coisas. Eu até trouxe aqui um símbolo da servidão, da Marta, né, porque nós estamos entre duas coisas, de servir, que é importante para nós como pessoas, importante para nós como comunidade, né? Por exemplo, diaconia. Né? Nós servimos, é super importante, essa simbologia aqui é super grande, né? Super forte para dar às pessoas a comerem. E também precisamos ouvir, inclusive, essas pessoas que precisam da nossa ajuda. E aqui, né, o símbolo, então, para falar com Deus, ouvir o que Deus tem a nos dizer, seria a Bíblia em contrapartida com essa colher de madeira, de sopa. Os dois são importantes. Então, acho que sim é importante de pensar nas duas coisas, inclusive nas distrações, né? Então, a Marta está distraída, que é o que Jesus, inclusive, diz para ela, né? Voltando ao nosso texto aqui. É interessante porque essa questão da distração aparece duas vezes aqui. Na verdade, aqui nessa versão aqui fala em ocupação, que foi o que eu perguntei para vocês no início, né? No versículo 40. A Marta, ocupada em muitos serviços. Então, vamos dizer, o autor aqui já viu isso, alguém já, né? Era visível a ocupação e a distração da Marta. Mas o próprio Senhor aqui, Jesus, no 41, ele fala isso de uma outra forma, inclusive também não está falando nessa versão de distração, mas sim em inquietação. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Então isso sim é uma atenção, eu diria, para nós. E ela faz esse grito aqui de ajuda, né? No 40, no meio do versículo 40, Senhor, não te importas. Sim, ele se importa. Mas com as duas coisas, tanto com ouvir como com o servir, e isso é importante para nós lembrarmos. Não sei vocês, mas talvez durante a semana nós somos mais Marta. Nós andamos mais ocupados, né? E aí cada um de nós pode pensar como que eu posso também sentar mais, ouvir mais, sentar aos pés de Jesus, estar presente. Estamos aqui em culto, até, né, o Ulisses estava lendo antes a questão de estamos aqui no templo, estamos concentrados nos nossos lares assistindo, seja agora ou posteriormente, na gravação. É um momento importante para ouvir e estar com Jesus, estar sentado aos pés de Jesus. Mas também tem outras formas. E não é necessariamente a presença no culto que vai nos aproximar também de Jesus. Então, se eu não desligo as distrações estando aqui ou estando em casa, também não adianta, e talvez eu tenha os meus outros meios de ouvir a Deus.
E cada um de nós, como nós vivemos antes, como nós falamos antes, a Marta e a Maria, talvez sejam diferentes e tenham talentos diferentes e tenham um perfil diferente, como cada um de nós aqui tem o nosso jeito. E esse jeito para Deus é agradável. E nós podemos ser nós, precisamos ser nós para ouvi-lo. Seja aqui no culto, seja no sofá, seja lendo a palavra, servindo aos que nos visitam, meditando, orando. Talvez alguns fazem isso na natureza, que é um bom lugar para encontrar Deus, mas pode ter muitos outros. O importante é fazer os dois, servir e ouvir. Então, quero concluir com isso. Até cantamos isso no hino anterior aqui, que sempre queremos estar ao lado do Senhor. Então, isso também cantamos, e às vezes cantamos sem pensar. É importante também refletirmos sobre isso. Estar do lado dele, estar ao lado do Senhor. E refletirmos e meditamos sobre isso. O que é necessário? É mesmo só uma coisa, como Jesus chama a atenção? Sim, ouvir a Deus, mas também servir a Deus é igualmente importante. Que Deus nos dê sabedoria para fazermos os dois. Servir e ouvir. Amém. Convido vocês para ficarem de pé, para, em resposta ao que ouvimos, respondemos com o nosso credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Por favor, sentar-se. Antes do próximo hino, então, passamos as ofertas para o sínodo, no caso nacional desta vez, apoio à missão entre os povos indígenas, e temos um vídeo aqui que nos motiva para darmos nossas contribuições durante o próximo hino. A diversidade cultural é parte do testemunho bíblico da ação de Deus. Garantir a vida digna às pessoas é defender a humanidade sem discriminação. Promover o diálogo e a convivência reconciliada em favor da construção de uma sociedade plural é uma das missões do COMIN, o Conselho de Missão entre Povos Indígenas. Enquanto professora dentro da terra indígena e dentro da minha aldeia, eu sempre trabalhei essas questões com as crianças e sempre dizendo para eles que nós como seres humanos, como indígenas, que sofremos o preconceito, nós não devemos fazer isso com o outro. A nossa terra indígena, ela tem várias etnias ali, né? Vários povos, alemães, italianos, poloneses, e eu sempre dizia para eles conhecer um pouco dessas culturas, conhecer um pouco dessas tradições, porque é só conhecendo que a gente respeita. É só conhecendo que a gente respeita, e é só reconhecendo o racismo que a gente passa a enfrentá-lo.
Nós, da FLD Comim, te convidamos a somar nessa luta de enfrentamento ao racismo e por vida digna, com respeito e direito para todas as pessoas. Essa é uma forma de amar a Deus e as pessoas. As ofertas deste domingo são destinadas para o apoio à missão entre e com povos indígenas. Por meio de sua oferta, conseguiremos dar continuidade na realização de diversos programas. Um exemplo disso são os programas de diálogo e formação intercultural entre as comunidades indígenas e diferentes espaços da sociedade não indígena, com ênfase em grupos e instâncias eclesiásticas da ISLB, no enfrentamento ao racismo contra os povos indígenas. Saiba que a sua oferta, dada com amor, respeito e alegria, contribuirá para a promoção de conscientização e combate ao preconceito. Eu vim para que todas as pessoas tenham vida, vida em abundância. Oferte ao apoio à missão entre e com povos indígenas. Vamos agora para o momento de oração final e aqueles que puderem se colocar de pé. Senhor Deus, nós te somos gratos por este tempo de celebração. Te agradecemos por cada momento deste culto, pelos louvores que entoamos, especialmente por tua palavra que ouvimos e refletimos. Graças te damos, Senhor, porque tua palavra tem falado a nós. Que esta palavra continue nos animando e fortalecendo. Amado Senhor, não permita que sejamos distraídos e que assim deixamos de lado a tua palavra. Não permita que duvidemos do teu imenso amor. Amor este que entregou o teu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. E dá, Senhor, que não desanimemos,
pois que sigamos firmes na certeza do teu cuidado e do teu amor. Encha o nosso coração da certeza de que tu te importas conosco. Que agora, de forma silenciosa, cada um possa fazer o seu pedido de oração e agradecimento. Senhor, agora diante de Ti, queremos colocar os nossos pedidos. Lembramos de pessoas e acontecimentos os quais queremos deixar diante de Ti, na certeza de que em Teu amor tudo está guardado. Lembramos, bondoso Deus, dos doentes, dos enlutados, dos que passam por necessidade e especialmente por aqueles que perderam a esperança. Rogamos para que enchas o coração destes da certeza de que Tu estás ao lado deles, que eles possam perceber o Teu cuidado. Abençoa, Senhor, nosso trabalho, para que possamos realizá-lo com zelo e fervor. Lembramos daqueles que não têm o trabalho, que Tu possa animá-los e abençoá-los neste tempo de procura. Abençoa nossa cidade, ou o local onde vivemos. Pedimos por nosso país, bem como pelo mundo. Mundo este, carente de paz e de amor. Cuida das nossas famílias, cuida de cada um. Que possamos voltar para as nossas casas em paz e segurança. Dá que o nosso coração seja preenchido de alegria, de poder e confiança em Ti, sabendo que tudo sempre nos acompanha. Que assim, bondoso Deus, a Tua graça, o Teu amor e Teu Espírito Santo nos acompanhe hoje e sempre. E tudo mais que estiver em nosso coração e pensamentos, neste mundo, nós colocamos de Ti e quando oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-as nas nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podem tomar os seus lugares. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor o elevamos. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir as Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós Te agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, cantando. Na noite em que foi traído, Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças e partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A seguir, depois de cear, tomou também um cálice, rendeu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim.
Portanto, todas as vezes que comermos desse pão e bebermos desse cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que ele retorne com seu poder. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar o pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do Cristo que fez por nós. Por Cristo e em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Peço a ajuda dos presbíteros para fazer a distribuição e peço para tomarmos de forma comunitária ao final. Vemos agora.
Assim como estamos, oremos. Amado Deus, circunda-nos com teu Espírito Santo e prepare em nós a morada da Sagrada Comunhão. Alimenta-nos com a ceia e forme em nós a igreja do teu Filho, Jesus. Por Cristo. Amém. Igreja, os avisos. Vocês já perceberam que nós estamos tocando o culto aqui entre o presbitério. Então, na próxima, o pastor Luciano está de férias por umas 3 semanas. Nós e dos jovens também, sim, obrigado. Então, da próxima vez, está na programação do Rodolfo fazer a prédica e depois o Nelson. Então, se alguém estiver sentindo o coração de ajudar, sempre bem-vindos. E aqui trabalho em equipe já mostrado. Obrigado a todos os envolvidos, enquanto o pastor Luciano curte suas merecidas férias com a família. E oramos para que volte bem e aproveite bastante para descansar. Então, tendo falado isso, cultos normal às 9h30 nas próximas semanas, nos próximos domingos. Aqui nós temos as contribuições, como sempre, os gráficos que vocês já estão acostumados. Estamos na metade do mês de julho, ali com os números transparentes aqui para vocês, mostrando que nós alcançamos 58% do que nós precisamos. E agradecemos a vocês pelas contribuições. Na próxima tela vocês têm os dados bancários que vocês já conhecem e também o versículo que nos motiva a contribuir. Agradecemos as doações e ofertas de vocês para que possamos manter aqui ser luz na cidade e no mundo. Em termos de avisos, temos mais algum de alguém que quer lembrar algo, esqueci de algo? Obrigado. Indo para a parte final do culto, peço que quem possa ficar em pé para a bênção final. Senhor Jesus Cristo, esteja ao teu lado para te defender, esteja dentro de ti para te conservar, esteja diante de ti para te conduzir, esteja atrás de ti para te guardar, esteja acima de ti para te abençoar. Amém. Na certeza do Evangelho transformador, ide em paz e servi ao Senhor com alegria. Um abençoado domingo e uma abençoada semana para todos vocês. E cantemos agora o hino final de número 301.